O Corinthians está muito incomodado. Eu peguei algumas notícias aí, perguntei para alguns amigos também, com essa situação do Ivan no Vasco. E poderia estar tentando negociar o Ivan, tá? Ia conversar com o Vasco da Gama. Provavelmente o Ivan nem vai fazer esses jogos aí que são necessários para ter a compra obrigatória, mas pelo menos o Corinthians iria atrás de alguém de algum time no mercado interessado no Ivan, né? E, cara, eu acho que isso é um pouco preocupante nesse momento, por exemplo, se acontece. A gente não sabe se vai acontecer, né? Mas você não acha um pouco perigoso, de repente, Edmundo? O Corinthians liga pro Vasco, numa boa, de repente, até nem sei se tem isso no contrato ou não. Eu tenho uma oferta aqui pro Ivan, pra Europa, etc., sei lá, qualquer outro time. Vocês liberam ele, já que vocês não estão usando aí, não vão efetuar a compra definitiva dele? Aí ele vai embora, o Léo Jardim é um goleiro que ainda não se firmou totalmente. Você não acha que, de repente, seria um pouco perigoso para o Vasco, Edmundo? Não, sempre é, né, cara? O Vasco não tinha um goleiro na temporada passada e se viu com 3 bons goleiros, porque o House, quando foi submetido à prova, ele foi muito bem. Não são goleiros assim caros, não são medalhões, né? Você não pode, sei lá, não é um Fábio que, te incomoda quando você está no banco, não é um Cássio que te incomoda quando você está no banco, né? Então, assim, aí é que tá, né? Você paga 500 mil por empréstimo de um jogador que você não sabe se vai jogar no seu time, mas você não quer comprar um goleiro que pode ser o seu titular durante 10 anos, né? Já que ele tem 26 anos, ele poderia ser titular do Vasco durante 10 anos. Então, eu não entendo muito qual é o critério usado para algumas decisões internas lá da diretoria do Vasco. Enfim, para nós aqui é muito mais fácil falar em cima de notícias concretas do que de especulações, porque acaba não sendo o mais correto da nossa parte, mas, com certeza, o próprio Ivan deve estar incomodado com essa situação, porque ele veio para jogar, né? Você negocia com 2. Se você traz um, está tranquilo. Quando você traz os 2, eu acho que o mais correto nesse momento era abrir uma disputa direta. Quem tiver melhor joga. Parecia que era esse o caminho que o Barbieri ia tomar. Mas não, ele definiu o Léo Jardim como titular, e é claro que isso vai criar um incômodo no Ivan. E aí, o que você acha, Fábio, sobre esse tema aí do Corinthians estar incomodado, o Ivan de repente poder sair? Porque, na verdade, o Corinthians viu uma possibilidade de ter um retorno financeiro, né? Se ele cumprisse uma meta inicial, são 2 metas, na verdade, né? A meta principal é que é muito difícil dele alcançar, porque ele teria que jogar mais 27 jogos. Só jogou 3 para alcançar 30 e o Vasco comprar 90%. Né? Mas tem uma meta secundária, salvo engano, são 20 jogos. Que também é bem difícil, porque goleiro normalmente não dá brecha. Algumas perguntas que o Edmundo fez, eu não conseguiria responder, você e acho que ninguém. Porque se a gente perguntar ao Paulo Brax, Paulo, por que o Vasco trouxe 2 goleiros desse tamanho, 2 goleiros, um comprado e outro com essa meta, sem que ele possa cumprir essa meta? Ele não vai ter uma resposta convincente. Ou, Barbieri, por que você mudou, tirou o Ivan e botou o Léo Jardim? Ele não soube responder. Quando ele foi perguntado da troca, ele deu uma enrolada, aquele famoso personagem Rolando Lero, amado mestre, vinha eu caminhando, e aí deu a volta e não te disse o que foi, e você ficou sem saber. Eu continuo achando os 2 goleiros do mesmo nível. Um aqui um pouquinho melhor, mas assim, quando você tem um que é da casa, né, que foi comprado, que é o Léo, e o Ivan, que tem metas a cumprir para ser comprado, leva a crer o seguinte, olha, se esse aqui é da casa, a gente conseguiu comprar, prioriza esse, porque senão eu vou ter que comprar aquele ali. E aí eu acho que o Vasco vai estar num problema, porque você vai ter um jogador insatisfeito, ele não demonstra isso nos treinamentos com quem eu já conversei, ontem vi isso, o empenho dele, mas assim, é claro que o cara veio com o sentimento que ele ia jogar, ele começou jogando, aí contratou outro que é do mesmo nível, e ele veio e assumiu a vaga. Por quê? Ele falhou contra o Volta Redonda, eu sempre falo isso. Sim, o Léo Jardim já falhou também, então assim,
falha por falha, então volta. Vai ficar para lá e para cá? Ninguém tem essa explicação, infelizmente. O Barbieri não soube dar porque ele barrou um e botou o outro, e a diretoria não vai dar essa avaliação porque tem 2 jogadores. Ah, negociei 2 porque eu queria pelo menos um. Ok, mas você está com os 2, e agora? Já vou ler superchat, cara. É uma situação complicada, né? Porque muita gente, eu tô vendo que a galera aqui, não só hoje, mas como em várias lives, preferem o Ivan, né? Eu também acho que teria que ter mais chances, pelo menos o Ivan, e é um goleiro que tem um negocinho a mais. O Léo Jardim ainda não mostrou isso, na minha opinião, de um cara que faz um milagre, etc. Até um pouco inseguro, né? O goleiro vai falhar, todo goleiro falha, né? A gente já falou sobre isso aqui. Mas muita gente fala assim, mas o Ivan, inclusive acho que até o Vasco, se eu não me engano, falou sobre isso. Já sabia que o Léo Jardim poderia vir. Mas será que o Ivan sabia que ele não teria mais oportunidade no time titular quando chegasse o Léo Jardim? Será que ele não achava que ia ter uma competição? Eu não sei se a palavra seria mais justa, né? Mas uma maior competição ali, né? Porque realmente só o Léo Jardim jogou depois que ele chegou. Ou será que o Vasco apostou que ia mais longe na Copa do Brasil para botar um goleiro nas Copas e outro no campeonato? Não sei. Mas é uma aposta que você não pode fazer. Porque o Ivan estava jogando na Rússia a Copa, né? Não jogava o campeonato russo. Mas acho que no caso do gol, né, Edmundo, acho que não tem esse costume do goleiro estar cansado para um outro jogo, né? Como tem um meio-campista, um jogador do lateral, né? Eu acho que depende da importância da competição, né? As Copas na Europa, pelo menos no período que eu estava lá, elas não são tão importantes. Elas não dão vaga para Champions, por exemplo, como aqui no Brasil dá vaga para Libertadores. A premiação não é tão grande, sabe? Aqui eu posso apostar que numa fase decisiva você abre mão do time titular no Campeonato Brasileiro para poder jogar uma fase decisiva de Copa do Brasil, porque a premiação é muito alta e ao ser campeão, você está diretamente na Libertadores na fase de grupo. Então, assim, tem mais importância no Brasil. Então, não sei se aqui seria feito isso. Acho que alguns times testaram isso, Palmeiras do Filipão ali atrás, o próprio Flamengo do Dorival Júnior no ano passado, enfim, mas com elencos robustos, com times mais consagrados. Eu acho que isso é possível. Eu acho que o dever de casa do Maurício Barbieri hoje é formar um time competitivo. Ele ainda não conseguiu. Depois, alternativas, elas devem ser criadas. Mas eu acho que negociavam em paralelo com os 2 goleiros e queriam trazer só um. Quando tiveram os 2, eles se embananaram, se enrolaram, né? E o primeiro foi o Ivan, né, Edmundo? Também acho. Então, mas eu acho que... Sabe o que eu acho que aconteceu? Assim como foi lá com o goleiro do Internacional, qual é o nome dele? Kehler. Assim como foi com o Kehler. Eu deixo uma proposta aí e vou negociando aqui o Ivan. Fechei aqui o Ivan. E recebi o sim lá também. Mas esse aqui é por empréstimo. Então, deixa esse aqui de stand-by, a não ser que o Léo Jardim... O Léo Jardim está longe de ter ido mal, tá? Eu acho que o Vasco melhorou muito, subiu muito de patamar com a chegada dele. Mas ainda, pelo menos pelo pouco que vi, ainda acho que o Ivan é mais confiável. Só acho. Me parece que não é o que acha o Maurício Barbieri, porque tem dado a preferência do Léo Jardim como titular. Agora, tem um outro clube envolvido, que é o Corinthians, que esperava, né, lucrar com essa venda. Tem o próprio atleta, tem o empresário, tem uma insatisfação aí que é ruim e que precisava ser resolvida, né, o quanto antes possível, para que o clube navegue, né, em águas mais tranquilas.